familiares do pastor Silas, alguns obreiros. Eu acho que alguns aqui, a última vez que eu vi, ou foi lá no Grande Templo, em 2015, quando nós participamos da nossa, praticamente uma das últimas escolas bíblicas aqui, antes de viajar para a Itália. Passamos 2 anos e 8 meses na Itália fazendo um trabalho missionário e retornamos há 1 ano. E penso que alguns aqui, ou foi lá que nós nos vimos, ou em Arenápolis, naquele trabalho que também participamos, que é aquele evento regional, né? Quadrinho, exatamente. Então, feliz de estar aqui, pela graça de Jesus, chegamos em paz. Eu pedi licença ao pastor Silas Paulo para rapidamente também informar aos irmãos, divulgar que nós temos alguns livros escritos e trouxemos 3 títulos para, durante essa escola bíblica, estarmos aqui disponibilizando para os irmãos. São títulos que se relacionam com a vida cristã de forma geral e alguns são bem específicos em relação a obreiros e ao ministério. Essa obra aqui, a educação, vou falar bem rápido agora à noite, eu tenho amanhã o dia todo e aí vamos ter mais espaço para fazer alguns comentários sobre as obras. A educação teológica nas Assembleias de Deus do Brasil, os antecedentes históricos de uma grande conquista. Talvez eu conheço só mais uma obra publicada no Brasil que trata da educação teológica, de como ela foi introduzida na Assembleia de Deus no nível de estudo bíblico, de escola teológica. Amanhã à tarde, talvez com os obreiros, a gente fale mais detalhadamente sobre algumas coisas aqui, mas é um livro que resgata os grandes desafios que a Assembleia de Deus enfrentou, ou que, melhor dizendo, a educação teológica enfrentou para ser estabelecida nas Assembleias de Deus no Brasil, com as escolas teológicas, com os seminários, com os institutos bíblicos. Foram praticamente mais de 40 anos de resistência até que o primeiro instituto foi criado. Então a gente faz um levantamento disso aqui e também um pouco de história da igreja. Depois a gente, em outro momento, fala com mais propriedade. Dons e Ofícios Ministeriais é um livro que chegou em minhas mãos a semana passada, junto com o outro que nós vamos anunciar aqui. É um livro que nós escrevemos e falamos aqui naqueles dons de ministérios de Efésios 4 e 11 e mais a diaconia. E foi um livro que eu escrevi pensando em contribuir de uma maneira diferenciada com o material que já se tem publicado no Brasil sobre esses assuntos que você geralmente encontra em alguns capítulos de obras de teologia sistemática. Dentro da CPAD existe pelo menos 2 obras publicadas sobre dons e ofícios, mais de caráter prático, e eu trouxe uma abordagem prática, mas também uma abordagem exegética de interpretação à luz da Bíblia e histórica. Então, por exemplo, também amanhã à tarde com os obreiros eu falo mais um pouco disso. Nem sempre nas Assembleias de Deus no Brasil houve a distinção entre ministros e presbíteros. Por que os presbíteros não são ministros? A resposta está numa investigação histórica da nossa igreja. Em determinado momento houve uma decisão convencional que separou e que definiu que presbíteros fariam parte de um grupo de obreiros e evangelistas e pastores seriam ministros. Então essas questões, a questão da atualidade do apostolado bíblico, existem apóstolos no dia de hoje. O ministério de profeta, o que é ser profeta em Efésios 4:11, do que se trata? Então são algumas questões que a gente lida e que por vezes não nos aprofundamos nela, essas e outras. Ministério pastoral feminino, são pouquíssimas as obras escritas no contexto pentecostal que fala de forma aberta sobre esse assunto. Eu mexi em umas coisas aqui, aprofundei umas discussões aqui no contexto pentecostal assembleiano, que antes de publicar o livro eu encaminhei o texto para 9 pastores presidentes do Brasil. Eu disse: os senhores olham o que eu estou escrevendo e qualquer observação os senhores me informem que a gente vê a necessidade de modificar. Eles olharam o texto, eles aprovaram o texto, praticamente todos eles estão aqui com recomendações sobre o livro, e espero também que seja uma obra que contribua para o conhecimento
do exercício do ministério, para quem está no ministério e para quem ainda não está no ministério. E por fim, essa obra, Batismo no Espírito Santo. Mais uma obra sobre o batismo no Espírito Santo, mais uma obra sobre o batismo no Espírito Santo. Talvez eu nunca vi um momento tão urgente de reafirmarmos a doutrina do batismo no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em outras línguas. O que está acontecendo já no contexto assembleiano? Eu estive num encontro com jovens e falei que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Discorri um pouco sobre isso. Pela graça de Jesus, no encontro, Jesus batizou no Espírito Santo. Quem foi batizado falou em outras línguas, mas no final um grupo de jovens se aproximou de mim e um deles, talvez o porta-voz, disse: pastor, daí eu estou com uma profunda dúvida. Qual seria a dúvida? O senhor falou que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Eu disse: sim. Mas só falar em língua, sim, a inicial, sim. As outras evidências, as outras manifestações vêm na sequência. Ele disse: agora eu fiquei confuso, porque eu acreditava que nós poderíamos ser batizados no Espírito Santo e isso se manifestar de diversas formas. Eu disse: não, sim, com o batismo no Espírito Santo diversas coisas mudam na vida da gente, mas a evidência inicial é o falar em outras línguas. Aí foi quando eu percebi que no nosso meio pentecostal a doutrina do batismo do Espírito Santo já sofre algum tipo de necessidade de uma maior compreensão ou de, como falei, reafirmarmos as nossas convicções. E eu desconfio, uma desconfiança segura, que entre outras coisas a razão disso é a influência de alguns setores evangélicos brasileiros no contexto assembleiano, que de duas uma, ou diz que Jesus não batiza mais no Espírito Santo, que são os cessacionistas, ou dizem sim que Jesus batiza, mas que a doutrina nossa está equivocada. Então é uma obra onde no primeiro capítulo nós reafirmamos toda a doutrina do batismo do Espírito Santo. No segundo capítulo nós discorremos informando o que diversos teólogos, professores, mestres, escritores de outras denominações pensam sobre o assunto, quais são os outros pontos de vista sobre a doutrina. E no final, no terceiro capítulo, nós trazemos uma abordagem histórica sobre a doutrina do batismo do Espírito Santo. Só para os irmãos entenderem, entre outras coisas que eu trago no terceiro capítulo, no início do movimento pentecostal, o pentecostalismo se dividiu em torno da doutrina do batismo do Espírito Santo em três grupos. Em três. Já é parte da aula, pastor, assim, é um bônus da aula. Eu aproveito o livro e acabo passando algumas informações. Obviamente nós vamos trabalhar a família, mas o batismo do Espírito Santo é para toda a família. Então já agrego o tema família e fica tudo certo. Eu já entrou no tema família. Mas no início do movimento pentecostal, o batismo do Espírito Santo, em torno da doutrina, três grupos se dividiram. O primeiro grupo entendia que de fato o falar em línguas era a evidência inicial, mas não era a segunda bênção depois da salvação, era uma terceira bênção, porque antes tinha a salvação e tinha a santificação, que foi um pensamento lá do movimento de John Wesley. Aí depois o William Seymour, que é aquele moreno da Rua Azusa, muito conhecido, saiu nas fotos do centenário do movimento pentecostal, ele afastou-se dessa doutrina e passou a ensinar que havia outras evidências iniciais do batismo, não o falar em línguas. Então ele já se afastou lá no começo. E depois vem a linha que a gente acabou seguindo com as Assembleias de Deus, que o batismo do Espírito Santo é evidenciado, provado pelo falar em outras línguas, e não é uma terceira bênção, é a segunda bênção depois da salvação. Primeira bênção é a salvação, e a segunda bênção, a segunda obra do Espírito na vida do crente, é
com a salvação vem regeneração, tudo mais ali, é o batismo do Espírito Santo. Foi ali que a gente seguiu. Então, para entender o desdobramento dessas discussões, nós precisamos também, disponibilizamos na obra para os irmãos. É um livro de interesse de todos, para quem já é batizado, para reafirmar, entender para si e saber explicar para os outros. Porque há essa questão. Eu sou batizado no Espírito Santo, mas as pessoas me perguntam como é esse negócio. Eu disse, olha, só sei que eu sou. Então é um livro que ajuda a você entender para si e habilita você a partilhar com os outros, além de todas essas questões de informações históricas que entendem ser muito interessantes. Então essas obras estarão, acho que na saída do templo ali na frente, num espaço, durante todos esses dias que estaremos aqui, a discussão dos irmãos. Estão num preço bem acessível. Amanhã, pode pegar. Eu fico muito... se fosse o culto de domingo, eu não falaria em preço assim. No domingo nem apresento o livro. Eu só apresento nas aulas de escola bíblica um espaço mais reservado. Mas cada obra dessa está por R$30 e nos eventos nós vendemos 2 obras por 50 e quem levar as 3 leva por R$60. Pode pagar com dinheiro ou cartão de crédito, débito, como os irmãos puderem. Pela fé, não sei. Cheque pré-datado para depois do arrebatamento da igreja. Essas coisas assim. Porque eu sei que é complicado. Mas a maior fé, eu não expliquei a característica da fé, né? É a fé de Tomé, que tem que ver para crer. Entendeu? Não é a fé de Abraão, é a fé de Tomé. A fé de Tomé precisa ver para depois crer. De Abraão, primeiro crer para depois ver. Mas amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estávamos orando para que o Senhor nos desse, pela sua graça e bondade, uma direção em torno de alguns temas e assuntos específicos, principalmente nos horários. Eu vou trabalhar, e penso que este é o foco. Eu vou trabalhar essa abertura no nível de aula mesmo, e não de pregação. Eu vou explorar todos os momentos, fora o domingo à noite. O domingo à noite é encerramento, aí já ganha uma dinâmica diferente. Mas eu estarei aproveitando, investindo em aulas a partir dessa noite, manhã pela manhã, manhã à tarde, manhã à noite, domingo pela manhã, nesse tipo de palestra e aula, para aproveitar bem o momento de escola bíblica. É esse foco mesmo aqui que nós vamos enfatizar. E estávamos orando a Deus. O tema de hoje à noite ficou em abertura, e oramos a Deus pedindo uma direção. Ele já nos deu, e vamos compartilhar com os irmãos do que trataríamos hoje à noite. Amanhã pela manhã, como anunciado, estaremos trabalhando a questão da relação pais e filhos, e no contexto da responsabilidade em relação dos pais em relação aos filhos, em compartilhar a fé, e essa coisa do compartilhamento da fé no contexto da família. Para aqueles que tiverem a possibilidade de chegar aqui amanhã de manhã, a juventude, os adolescentes, venham junto com os pais. Há muita coisa para falar para pais e filhos, que é mais ou menos o seguinte: tem coisas que os pais gostariam de dizer para os filhos, mas não conseguem encontrar espaço ou jeito para falar, em questão de fé. Mas é verdade também que há muitas coisas que os filhos gostariam de compartilhar ou passar para os pais, mas também não encontram abertura para isso, por diversas razões que amanhã pontuaremos. Então, um encontro entre pais e filhos é uma boa oportunidade de sermos mediadores dessas questões. Então, aqui como mediador, provavelmente em algum momento eu serei voz dos filhos para falar aos pais, e espero ser voz dos pais para falar para os filhos, e no meio disso tudo, ser voz de Deus para falar com todos. É o que esperamos em Cristo Jesus amanhã pela manhã. Amanhã à tarde, no trabalho com obreiros, o Senhor já tem nos dado também uma direção para compartilhar com os obreiros em relação à responsabilidade ministerial. No domingo pela manhã,
no horário da escola dominical, conforme o pastor Silas já falou, estaremos trazendo um resumo da lição bíblica, mas falaremos também, atenção, da importância da escola dominical para a família, ok? Mas falando também para superintendentes e professores da responsabilidade da escola dominical para com as famílias. Olha no que vamos mexer domingo. Por vezes, há pessoas que estão desinteressadas da escola dominical, mas que a escola oferece para essas pessoas tudo aquilo que seria o necessário para a edificação e crescimento espiritual desses interessados, ou desinteressados no caso. Mas há outros que perderam o interesse pela escola, porque foram buscar na escola crescimento e edificação e não acharam. Então, há essas duas vias. Uma igreja que clama por crescimento e edificação através da escola, outros que não compreendem, não entendem ou enxergam o valor da escola, mas por outro lado, há uma responsabilidade e um compromisso da escola em oferecer aquilo que de fato é necessário para que esses que possam ser atraídos à escola não apenas venham, mas permaneçam. Então são questões que trabalharemos no domingo pela manhã, onde esses dois aspectos também serão enfocados, e à noite, o culto de encerramento, Deus proverá a mensagem no domingo à noite. Amém. Para essa primeira aula e abertura, o Senhor colocou uma palavra em nosso coração, e eu queria convidar os irmãos, se possível, para abrirem a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 6. Aqueles que puderem manter a Bíblia aberta, eu agradeço, será de grande utilidade, porque a nossa ideia é, com a Bíblia aberta, nós trazemos uma aula expositiva. Nós vamos pontuar algumas questões que estão presentes no texto de Gênesis 6, 7, 8 e 9, porque a partir de hoje à noite, e provavelmente também no domingo à noite, com base no foco do tema que foi escolhido para essa escola bíblica de obreiros e família, que está lá em Josué 24:15, final do versículo 15: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estaremos e pretendemos hoje à noite, e permitindo o Senhor no domingo à noite também, falarmos sobre famílias a serviço de Deus, famílias a serviço do Senhor, com base no texto que já lemos no livro de Josué, famílias a serviço do Senhor, e pedindo a direção do Espírito para tratar e compartilhar com os irmãos algumas questões hoje à noite, me veio ao coração, da parte do Senhor, falar um pouco sobre famílias a serviço do Senhor a partir da experiência ou da narrativa bíblica que nos fala um pouco da família de Noé, um obreiro do Senhor do Antigo Testamento, e de sua família, como eles se dispuseram e cooperaram no sentido de servir a Deus dentro daquilo para o qual foram chamados. Então, a partir de agora, é esse o nosso propósito: extrair desses textos lições para as nossas vidas hoje à noite aqui. De que forma? Quais são as questões envolvidas numa relação entre Deus e famílias, no que diz respeito à sua obra? Em primeiro lugar, nós queremos dar ênfase à própria chamada ou ao próprio chamado de Noé, que acaba envolvendo o chamado
da família de Noé. No capítulo 6 do livro de Gênesis, e o capítulo 6 do livro de Gênesis é introduzido com a informação do panorama geral da condição espiritual e moral da humanidade nos dias de Noé. É em razão de um caos generalizado, de uma calamidade espiritual e moral, de uma corrupção generalizada, que Deus intervém e chama Noé para ser o instrumento, junto com a sua família, daquilo que ele estaria para realizar, que seria a destruição dos homens por meio do dilúvio. A terra seria coberta pelas águas, e através da família de Noé, um processo novo, uma nova oportunidade para a humanidade estaria sendo dada. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção no contexto de famílias a serviço do Senhor, que a chamada de Noé e a oportunidade dele e de sua família se deu acima de todas as coisas por causa da graça de Deus. Graça de Deus. Em Gênesis 6 e 8 nós lemos: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Há uma forma de traduzir esse texto ou de entender esse texto que é equivocada. Cair na graça, lá no meu Nordeste, e é possível que vamos identificar, não é possível que eu vou ficar só aqui, eu não vou ficar só porque tem o Edvaldo. Nordestinos aqui, nordestinos. Olha aí, a gente está conquistando o Brasil silenciosamente, se infiltrando em todos os estados. O Brasil vai se tornar um grande Nordeste. Quando não esperar, nordestino. Lá no Nordeste e no meu estado de Pernambuco, achar graça aos olhos de alguém, ou cair na graça, é cair na simpatia de alguém. Tá, eu gostei de você. Mas por que você gostou de mim? Não, eu gostei do seu jeito, assim, de ser simpático. Eu não sei nem explicar. Eu gostei de você. Mas também no Nordeste tem o contrário disso. Eu não fui com a tua cara. Mas por que? Não sei, não fui. Não fui com a cara dele. Mas não vou. Então, às vezes é difícil de explicar porque não se vai com a cara, e difícil de explicar porque eu gostei de você. Mas não é esse sentido que o texto de Gênesis 6 e 8 nos fala: achou graças aos olhos do Senhor. Achar graça aos olhos do Senhor não é cair na simpatia de Deus e dizer: tá, eu gostei de você, tem um negócio de você que eu gostei, me agradei. O sentido profundo do achar graças aos olhos de Deus é de Deus decidir direcionar ou fazer para a gente um favor que em nós não há nada que poderia ser visto ou percebido que nos fizesse ou nos tornasse merecedores desse favor de Deus. Achar graça em Deus é algo mais ou menos assim: é Deus chegando para mim e para você e dizendo: olha, eu vou te usar, apesar de você não merecer. Você não tem nada que me faça te usar, não é nada que você fez, eu simplesmente decidi que eu vou usar você. Mas eu sou bonzinho? Não, você não é bonzinho. Eu já sei minhas habilidades, também não. Mas tem que ter alguma coisa de boa. Não tem nada de bom. Mas Senhor, o Senhor deve estar equivocado. Eu tenho umas qualidades, eu tenho umas intenções boas. Sabe o que acontece? A nossa percepção das nossas próprias qualidades e intenções, elas são muito superficiais ao nível
que Deus olha, vê e enxerga as nossas intenções e as nossas qualidades. Por boas que pareçam ser as nossas ações e intenções, lá na raiz delas, sabe o que tem? Uma natureza caída. E natureza caída não produz nada de essencialmente e absolutamente ou plenamente bom. Porque tudo em nós, absolutamente tudo em nós está maculado pelo pecado, inclusive as nossas boas intenções e as nossas boas obras. E tudo em nós há a marca e a mácula do pecado. É por isso que todos os atos de bondade, todos os atos de Deus na nossa direção são atos da graça dele, que nos oportuniza cooperar com ele na sua obra, quando em nós não há nada que pudesse levar a fazer essas escolhas. É bom de vez em quando lembrar disso. Por que é bom de vez em quando lembrar disso? Porque na vida de muitos de nós chega uma época na fé que parece que a gente se esquece do fundamento da doutrina da graça e começamos ou imaginamos das mais diversas formas e maneiras que somos dignos das coisas que Deus nos outorgou, que tem nos dado, e das prometidas por Ele que ainda não chegaram. Essa noite é uma noite de oportunidade que Deus nos dá de lembrarmos que tudo que somos, que tudo que temos e que teremos, só temos e só seremos e teremos por causa da graça dele. Graça. E tem uma coisa que a graça faz com todos nós: a graça nos nivela. É a escola bíblica de obreiros de família e tem a participação da igreja. A diferença entre ministério, obreiros, ministério no sentido mais específico, e a igreja de forma geral, se chama níveis de responsabilidades maiores. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Então é uma diferença em termos de responsabilidade concedida em graça, mas essencialmente a nossa natureza, a forma de Deus olhar para a gente enquanto gente é a mesma. Estamos todos nivelados pela graça. Quer fazer um teste? Faz um teste com quem tem consciência e sinceridade diante de Deus em relação a isso, e você faz duas perguntas: qual a sua posição na igreja? Aí você vai medir o nível de responsabilidade. Qual a tua posição? O que é que você faz? Você vai ter com isso um nível de responsabilidade, uma medição e uma diferença no nível de responsabilidade. Mas se você fizer a segunda pergunta, o que estava distante pela responsabilidade nivela. Tudo bem. O que é que você faz na igreja? Eu faço isso. Mas como você entrou na igreja? Como você se tornou igreja? Aí só tem uma resposta. Qual a resposta? Qual a resposta? A graça. Se você entrou na igreja pela graça, e eu entrei na igreja pela graça, e nós entramos na igreja pela graça, entramos pelos mesmos méritos, os méritos de Deus. Então, se tiver gente muito grande aí, baixa a cabeça para não cortar, porque a graça nivela. Eu vim falando no carro um negócio que cai bem aí.
é na igreja. Deixa eu ficar na ponta de pé para dizer o que é que eu sou. Quais os cursos e as formações que você tem? Como anda a conta bancária? Muitos investimentos e posses. Nada disso nos torna melhor do que ninguém, porque tudo é pela graça. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O versículo 9 vai nos trazer uma informação acerca do caráter de Noé. Uma informação importante. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Essa informação do perfil do caráter de Noé vai ser mais uma vez trazida à tona em Gênesis 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. O que é que precisamos entender aqui, além da graça na relação de Deus e famílias, como agentes, executores da sua obra, ou co-participantes, ou co-operadores de Deus na execução da sua obra? O texto diz que Noé era justo, e diz com clareza que era justo aos olhos de Deus, que era reto em suas gerações. Justiça, como já mencionamos, é uma qualidade do caráter. Primeiro, é uma qualidade do caráter de Deus, porque as qualidades do caráter de Deus, quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, nessa imagem e semelhança estão implícitos a questão do caráter de Deus. Então o homem caiu, mas no caráter humano original, os atributos da divindade, não na plenitude da divindade, mas na medida que a divindade decidiu dar ao homem, estão presentes. Então Deus colocou no nosso caráter a possibilidade da bondade, a possibilidade da retidão, a possibilidade da justiça, a possibilidade da santidade. O que há no caráter de Deus, em termos de questões morais, Ele compartilhou na criação com o homem. O pecado vem e macula isso. E a condição nossa, e para a nossa condição atual, há um termo teológico que se chama depravação total. Toda a natureza humana maculada, manchada por causa do pecado, comprometida por causa do pecado. Mas mesmo com esse comprometimento, há uma possibilidade de exercermos alguns aspectos positivos do nosso caráter, mesmo que na condição imperfeita. Então é possível ser bom, mas de forma imperfeita. Por isso que precisamos da graça, como falamos. É possível esforçar-se para ser justo, apesar da imperfeição.
mas são ideais do caráter de Deus que fazem parte da nossa natureza, presente em nós, que é possível ser vivenciado, ser buscado, contar com a cooperação de Deus para viver e praticar essas coisas. Então, justiça é uma qualidade de caráter. O contrário da justiça é a injustiça. Há duas coisas assim que eu gostaria de só de frisar na questão da justiça. Primeiro, justiça é uma condição do nosso caráter diante de Deus. Diante de Deus. E há uma diferença, os irmãos já devem ter ouvido isso diversas vezes, das mais diversas formas e maneiras. Há uma diferença conceitual entre caráter e reputação. O caráter, eu vou definir de forma muito simplória, o caráter é quem de fato eu sou diante de Deus. O que qualifica de fato o meu caráter é quem de fato eu sou diante de Deus, diante dos olhos daquele do qual ninguém nem nada se esconde. Os labirintos escuros da nossa alma, aos olhos de Deus, são claros como o dia. Só quem se perde nos labirintos escuros da nossa alma somos nós mesmos. Quem entendeu isso foi Davi, porque Davi fez uma oração no Salmo 139, depois de falar da onipresença, da onisciência de Deus, ele diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Uma oração de uma sinceridade e de uma profundidade, porque Davi percebeu que ele, ao tentar fazer uma autocrítica ou autoanálise, poderia esbarrar nas limitações humanas ou na incapacidade humana de mergulhar dentro do mais profundo de si mesmo. Até o nosso autoconhecimento é limitado. Tem uma frase, uma declaração que de vez em quando a gente fala e a gente reproduz, permite a expressão, essa bobagem de vez em quando, de forma impensada e talvez insensata. E se você já disse isso, se esforce para nunca mais dizer. O quê? A seguinte frase: eu me conheço. Eu me conheço. Talvez você se conheça um pouco, mas você não se conhece plenamente. Ninguém se conhece plenamente. Eu vou fazer uma prova simples de que nós não nos conhecemos plenamente. Às vezes você vê o outro numa situação, aí você diz assim: ah, se fosse eu me conheço, eu faria assim. Isso é a escola bíblica do obreiro. Isso é muito comum na relação pastores, membros, pastores auxiliares, pastor presidente. No lugar dele, um dia quando você chegar no lugar, se chegar, eu faria, mas aí surge uma situação igual ou semelhante àquela que você disse no lugar dele. Aí sabe o que acontece? Você faz pior. Ou faz melhor. Porque nós nos conheceremos mais um pouco, não totalmente, na medida em que a gente lida com realidades concretas, com situações concretas. São nas relações concretas e nas situações concretas que nós vamos nos conhecendo pouco a pouco. Mas só Deus nos conhece plenamente. Nem nos conhecemos a fundo, nem conhecemos o outro. Quem é casado há poucos meses vai descobrir o quanto não conhecia o outro.
E depois, é família, né? E depois de alguns anos, depois de alguns anos pode chegar um momento que você olha para o outro e diz: não estou te reconhecendo mais. Mas você não era aquele, mas você não era aquela do namoro, do noivado. Porque sabe o que acontece? E aí é uma coisa de fato. Estou vendo a juventude aqui, que esse papo de namoro já mexe para lá de cá um pouquinho. Namoro e noivado, sabe o que a gente faz? A gente pega todas as coisas ruins, ou negativas, ou nossas imperfeições, a gente encontra um tapete imaginário e a gente coloca para debaixo do tapete. Porque a nossa ideia e propósito é que o outro com quem a gente deseja casar tenha a minha imagem da princesa dos sonhos, dos romances e vice-versa. Aí toma por debaixo do tapete, toma por debaixo do tapete, toma por debaixo do tapete. Aí todo mundo casa iludido. Vou parar com esse assunto, eu quero ver o casamento aqui. Ou parcialmente, uns mais, outros menos. Eu posso ouvir um amém dos casados? Vou voltar para o tema caráter, moralidade e reputação. Vou ver uma brecha para. Deixa eu avançar. Deus olhou para Noé e deu testemunho de Noé. Justo. Mas ser justo diante de Deus, eu falava que há essa diferença. Caráter é aquilo que nós somos diante de Deus, é o que nós somos diante de Deus. E reputação é a imagem que passa para os homens de forma geral. É a imagem que as pessoas têm a nosso respeito. Às vezes coincide. Às vezes o nosso bom caráter ele passa para as pessoas fortalece a nossa boa reputação. Então a imagem, a leitura que as pessoas fazem em nós, a impressão que causamos é boa, porque o nosso bom caráter pode produzir uma boa reputação. Agora, obviamente, o contrário é verdadeiro. Um mau caráter vai produzir uma má reputação. E pode acontecer os equívocos interpretativos. Nós podemos ter um bom caráter e por qualquer razão alguém achar que nós não temos um bom caráter. Ou o que acontece geralmente, a pessoa tem um mau caráter, veste uma roupa e coloca uma máscara de bom caráter, cria e promove uma reputação falsa, até que um dia a máscara cai. Porque quem usa máscaras para promover uma boa reputação e esconder o caráter precisa entender isso. Um dia a cena termina, o show acaba e a máscara cai. E o mau caráter mascarado se revela. Mas Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Para andar com Deus, atenção, para andar com Deus não é necessário ter perfeição absoluta de caráter. Para andar com Deus é necessário ter integridade de caráter. Qual é a diferença de perfeição absoluta de caráter e de integridade de caráter? É porque perfeição absoluta nós não teremos, a não ser quando formos transformados, arrebatados e passarmos para a eternidade.
mas nós podemos ter integridade de caráter. Na integridade de caráter, as nossas imperfeições são compensadas pela maneira como nós assumimos essas imperfeições. Deus não andou com Noé, nem Noé andava com Deus, nem era justo diante dos olhos de Deus, porque era perfeito. Noé andava com Deus e era justo aos olhos de Deus, porque era sincero. A nossa sinceridade diante de Deus compensa as nossas deficiências de caráter. É o quanto nos dispomos a assumir os nossos erros, a nos arrependermos deles e ao abandoná-los, que conta diante de Deus. Um dos grandes equívocos que alguém pode cometer é tentar comparar-se com o outro em termos de integridade. O que me faz, ou o que pode tornar-me mais íntegro do que vocês, ou vocês do que eu? Vamos medir aqui pecados. Quantos ou qual o mais grave que você cometeu? Você conta o seu, eu conto o meu, e se o meu pecado for mais grave que o seu, então a tua integridade é melhor que a minha, e vice-versa. Não é assim que funciona. Você já cometeu um pecado grave? Já. Eu não. Então a minha integridade diante de Deus está melhor que a sua. Eu vou dizer que pode estar acontecendo exatamente o contrário. Porque quando alguém dessa perspectiva adota essa postura, ele já foi reprovado no céu, por causa do pecado da arrogância, do orgulho, da falsa religiosidade. Aí o orgulhoso está apontando para o grave pecador que cometeu um grave pecado, e por vezes não sabe que o pecador que cometeu um grave pecado já resolveu com Deus a questão. Eu não sei se você vai entender, espero que o Espírito traduza, e nem sei se vou saber me expressar direito. Pastor Edivaldo, vou contar com sua ajuda aqui. O senhor é um personagem bom, fique tranquilo. Quando eu chamo assim para representar, eu sou sempre ruim, para não causar constrangimento para. Pastor Edivaldo nunca cometeu um pecado grave. Pecado junto a gente comete todo dia. A gente acorda pecando, já começa pecando contra a esposa quando acorda. A gente vai dormir feliz, assim, rindo, assim, aí acorda, a mulher faz, bom dia, meu amor. Aí a gente diz, bom dia por quê? Ela faz assim, lá no vote, tu foi dormir bonzinho, já acordou, já virou bicho. Variação do esse é outro assunto, mas não é disso que eu quero falar. Ele não cometeu pecado grave nenhum, eu cometi. Só que eu cometi e me arrependi profundamente diante de Deus. Deus me perdoou. Quando Deus olha para ele e olha para mim, sabe qual dos dois diante de Deus tem a melhor integridade de caráter? Deus é igual.
fariseu. Senhor, te louvo, porque eu não sou como esse publicano. Aí o íntegrozão terminou o período devocional dele e o publicano também. Aí a parábola, a história termina dizendo assim: e o publicano desceu justificado, e o fariseu desceu inchado. Teste de integridade: pegaram a mulher em flagrante adultério. Pegaram-a e levaram para Jesus. Ansiosos, sedentos, famintos, desejosos por disciplina. O senhor disse que eu estou em casa, mas eu sei o que significa isso. Eu preciso ter muito cuidado no que eu falo. Tem gente que baba por disciplinar. Eu quero disciplinar, eu preciso ver disciplinar. Eu já excluí tantos esse ano. Exclusão. A disciplina é um princípio bíblico. Ele tem um propósito restaurador, não sádico. Vou mexer. Quem tem muita sede de disciplina, lá no fundo da alma, tem um problema para ser resolvido e ele esconde esse problema, querendo ver disciplina dos outros. Fica aí, só um minutinho. Eu não ficar em pé sozinho aqui. Aí lá vai o grupo de religioso arrastando a mulher, joga nos pés de Jesus e questiona o cumprimento da lei. Moisés disse que ela deve ser apedrejada. E você o que é que disse? Jesus entendeu tudo. Chamando a atenção para ela, focando nela. Vocês tiram o foco de vocês. Já entendi tudo. Apontando para ela. Vocês correm menos riscos de ter alguém apontando para cada um de vocês. Já entendi tudo. Essa sede de disciplina de vocês, eu sei o que é. Então, só um minutinho. Eu tenho algo para fazer aqui. Você me dá um tempinho? Sim, mas tem uma coisa para refletir. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eu dou um tempo para reflexão. Glória a Deus. Mulher, onde estão os teus acusadores? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Paulo. Já está suando agora, tá? E você só está em pé, eu que estou em pé falando, gesticulando. Agora combinar um pouquinho ali. Vamos passar aqui. Ele ficou suando, pastor, o professor falou. Ele ficou suando porque o pastor Cílio ficou pensando que você ia fazer no lugar da mulher, assim. O pastor Cílio que falou aqui, não ia fazer um negócio desse, meu amigo. Talvez a gente nem tenha consciência disso.
Mas vale a pena pensar nisso hoje à noite. Que a nossa fome exacerbada de disciplina, na realidade, muitas vezes, é um problema que a gente tem, não com o outro, conosco. Ser justo. Eu falava que é uma atitude diante de Deus que tem a ver com integridade de caráter e uma atitude para com o próximo. Porque justiça é algo que se vive, mas que se faz ao outro. Nesse sentido. O pastor foi justo. Essa frase me passa uma mensagem de que ele tomou uma decisão em relação a alguém envolvido numa determinada questão. Você foi justa ou justo no trato com aquela pessoa, naquele contexto, naquela questão? A justiça é uma condição de caráter em relação a Deus, mas que eu vivo na relação com o outro. O que me diz que eu sou ou não sou justo é como eu trato e como eu lido nas mais diversas questões da vida com o outro. Não é que nós somos perfeitos, mas há um esforço, há uma consciência formada e há uma dependência da graça de Deus em viver esse nível de justiça. O Antigo Testamento chega a chamar os nossos atos de justiça de trapos de imundícia, porque estão maculados, estão manchados, são panos manchados, mas que num determinado nível de vivência e de motivação reta diante de Deus, mesmo com imperfeições, esse nível de justiça é vista com bons olhos por Deus. Noé procurou ser justo em sua geração. Ele tinha um caráter diante de Deus e vivia e procurava ser justo na sua relação com o outro. E é nesse contexto que, não por causa da sua justiça em si mesma, mas por causa da graça de Deus, ele o chamou, e a chamada de Noé implicou na chamada da sua família. E agora, chamado por Deus em graça, reputado como justo, por esse ponto de vista ótica que aqui colocamos, Noé é convocado para servir a Deus com a missão de construir a arca, e o chamado de Noé acaba implicando no chamado da sua família. E aqui nós temos como fazer analogias bem interessantes. Eu não pedi para nascer numa família pastoral. Minha família não tinha obreiro, até que um dia meu pai foi chamado para o ministério. Quando alguém é chamado para o ministério, isso muda a vida de toda a família. Muda tanto que tem mulher que perde o nome quando o marido é chamado para o ministério, porque ela deixa de ser quem era e passa a ser a esposa do obreiro fulano. Está aqui o obreiro fulano com a sua esposa, o pastor fulano e a sua esposa. Não é o nome dela. A missionária e o esposo, mas o esposo geralmente é chamado, apresentado pelo nome. São poucos que se preocupam de pegar o nome da esposa na hora da apresentação. É o esposo, é a família, os filhos pegam o nome, é o filho do pastor. Quem é? É o filho do pastor. E ela, a esposa. Eu não sei, eu sei que é o filho do pastor. E só conheço como. Quem é aquela? A esposa do pastor, o nome dela. É a esposa do pastor. Precisa de nome? É a família do missionário, a família missionária. Então muita coisa muda
quando nós somos chamados para ser obreiros. E é como a gente administra essas mudanças que pode o nosso chamado se tornar uma bênção para a nossa família, e a nossa família assim se unir a nós no cumprimento da missão de Deus, do chamado de Deus, ou a gente pode criar problema para a nossa família. Então, quem é chamado, por exemplo, quem vai casar? Voltei para a juventude de novo. Quem ainda vai casar? Tem um assunto que poucos jovens discutem no namoro, no noivado, se o irmão ou a irmã tem uma chamada específica para a obra. Você pode estar casando, namorando com uma menina que tem uma chamada missionária, ela já sabe e não contou ainda para você, ou vice-versa. Eu conheço um caso de alguém que foi estimulado numa palestra com jovens, a dizer: conversa sobre com esse assunto, sobre o seu namorado. No dia que o rapaz disse: olha, minha filha, eu queria dizer um negócio lá que tem a ver com uma palestra, que foi: eu tenho uma chamada missionária. A minha filha: acabou agora. Tá bom, acabou. Você fica com a tua chamada e eu fico sem a tua chamada e sem você, porque você tem ou não tem. Claro que às vezes Deus intervém, e se for alguém do coração de Deus para você, você vai orar para Deus tratar essas questões e outro assunto. Mas o fato é que o nosso chamado afeta a nossa família, e pode afetar positivamente ou de forma negativa. Isso tem desdobramento. Vou tentar ir aqui até onde eu consigo ir, e depois a gente vê como é que fica. Filhos perdem nome, esposas perdem nome. Por vezes, quando somos chamados, nós sobrecarregamos a nossa família de cobranças. Vem cá, meu filho, vem aqui. Quando senta, eu sempre dou dica para conversar com criança, descendo, sentando, se ajoelhando, dependendo do tamanho, para falar olho no olho. Isso é legal com ela, assim. Senta no chão, se for pequenininho. Para quem tem filho pequeno, para quem já cresceu, você perdeu a oportunidade. Faz com os netos agora. Vem cá, meu filho. É o seguinte, tá compreendendo, papai? Papai agora é obreiro. Você sabe o que isso significa? Não. Até o menino tá rindo ali. E a minha avó casando com a criança, de vez em quando ela irrompe assim. Aí, cadê o menino que está rindo aí? Olha, cadê você? Tá assim? Olha aí. Perceba uma coisa: eu desci ao nível dele aqui. Eu desci ao nível do tamanho e desci ao nível da linguagem. Ele entendeu de lá. Imagina você, olho a olho com seu filho. Deus proporciona essas coisas, né? O menino entendeu a minha linguagem corporal e verbal de lá. Imagina as impressões que a gente não passa com o filho da gente, com ele na frente da gente, falando olho no olho. Você pode provocar muita coisa boa na alma desse menino, ou acabar com ele. Essa é a questão que eu estou levantando. Que estou até antecipando uma coisa de amanhã de manhã. Vai ter tudo a ver, vai estar tudo misturado aqui o tempo todo. E sabe o que significa ser obreiro? Eu sei não. Você vai ter que ter mais responsabilidade, porque você agora é filho de obreiro. Tem que ser assim, assim, assim. Porque se você se comportar errado, vai ficar feio para seu pai. Aí a gente transfere o nosso chamado e a nossa responsabilidade para o menino. Você vai ter que levar a carta comigo.
Tem filho de obreiro aqui passando um flashback na cabeça assim. Eu sei que está pastor, esse negócio é revelação, não é revelação, é revelamento. É porque não precisa de revelação profética para isso. E aí a gente sobrecarrega nossos filhos. E muitos filhos, muitas crianças, filhos de obreiros, deixam de ser crianças, ou a infância dela é castrada em termos pedagógicos, porque agora eu sou obreiro e você tem que ser uma criança diferente. Aí você vê as crianças, permita agora. Aí você vê as crianças da igreja alegres. Quando você vê o pastor preocupado com as crianças, assim, mas vê aquela criança ali se movimentando muito, tem uma ali que agora mesmo se mexer, não. É porque é da infância, não é quem vai dar pé, ele tem que ensinar o menino, porque meu filho, olha, cuidado no culto, deve se comportar assim. O que a gente não deve fazer é sobrecarregar nossos filhos. Aí preste atenção, lá vem as crianças da igreja para cantar no culto do domingo, e vai ter gente que vai começar a observar isso. Não estou generalizando. As crianças da igreja vêm cantar no domingo à noite, aí vem as criancinhas. Tem umas que balança tanto que o lançamento menino vai dançar, vai cantar, né? E no meio daquelas, às vezes tem filhos de obreiro assim. Quem é aquela criança tão quietinha, tão murchinha ali? É a filha do obreiro. É o filho do obreiro. A criançada está, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém. E o filho do obreiro está, até da vida coração. O papai na retaguarda. Você não sabe o que isso causa na alma de uma criança. E isso aí é com a esposa, aí passa para a esposa. Irmã, segura aí, não dá amém, não dá glória, só fica, só ouve, só recebe. Tem uma história que só dá para contar com um casal, com um jovem perto não dá não. Dessa coisa de uma situação que eu estava num encontro de família assim, que eu falei em uma situação de casamento que bateu numa situação de vivenciada por uma das irmãs, e a irmã bem pentecostal, bem fervorosa, era um negócio muito delicado. Na hora que eu falei, ela explodiu. Ela fez assim, é mesmo assim, Jesus! O marido murchou com todo. Segura aí. Então às vezes a gente oprime as nossas esposas. Você é mulher de obreiro. Aí as irmãzinhas de de obreiro para a igreja assim. O que é que aquela irmã assim, de obreiro? Pastor, então o senhor está querendo dizer que esposa de obreiro, filho de obreiro, tem que andar de qualquer jeito? Não tem que andar de qualquer jeito, só precisa ser crente. Precisam entender a responsabilidade do pai? Sim, mas não ao ponto de oprimirmos a nossa família. Segura aí, irmão. Eu já estou fechando. Eu tenho que. Tem um caso que eu vou falar aqui que acaba tendo a ver, embora eu estou aqui com Noé, eu estou com Noé e a família dele. Eu estou falando aqui das particularidades de questões de família. Depois eu volto para a obra, ou hoje ou amanhã. Eu nem entrei na arca ainda, porque ainda vou entrar na arca, vou passar 40 dias, 40 noites, vou sair da arca, vou depois sair da arca, tem um negócio daqui para domingo, acho que daqui para domingo termina essa história. Acho que essa história é história para terminar domingo, amanhã a gente por ela, alguma coisa assim. Então eu vou terminar agora, assim, quase que agora. E a gente vai trabalhar, acho que a direção do Espírito é essa aqui, Eloé e a família dele hoje, talvez amanhã de manhã,
e domingo à noite. Vai ser alguma coisa assim. Estou sentindo que Deus vai ser alguma coisa assim. Aleluia. Mas só um testemunho. Eu estava agora, semana passada, em Nobres. Não vou dizer nomes, etc. Aí um pastor, aí tá. Depois você pergunta aqui, até o nome dele eu vou tentar lembrar, depois eu lembro para o senhor. E demais, os curiosos vão procurar saber. Eu descobri. Ele estava dando a aula dele, e ele falou uma coisa assim que foi fantástico. Assim, mãe. Ele disse assim: olha, irmão, não sei qual foi o assunto que ele estava lidando, só que entrou nessa questão e disse: para não ter problema, o que ele disse? Para não ter problema lá em casa, é público, eu vou repetir porque foi público. Para não ter problema lá em casa, eu não gosto que minha esposa fique me pedindo as coisas assim. Acho que é chato para a mulher ficar pedindo coisas para o marido. Depois até aproveitei na aula que eu dei, peguei o gancho dele e acrescentei, disse: olha, imagina, eu fico me imaginando eu sem atividade remunerada e minha esposa trabalhando, e eu chegava para ela assim e dizia assim, para minha esposa: amor, o que foi, meu filho? Me arruma um dinheirinho? Aí ela olha para mim e fala assim: para que você quer? Mas enfim, esse pastor chegou e disse: irmão, para não ter esse problema, eu chamo de mesada. Ele chamou de pensão. Pensão para quem já morreu, né? O cara se matou. Ele disse: mas ele usou pensão no bom sentido do termo. Ele disse assim: eu dou uma pensão de R$2.000 por mês para minha esposa. Olha aí. Aí não dá para segurar, meu filho. Aí não pode usar de segura que a mulher não segura, não. Aí ele falou isso, uma das irmãs assim, vocês eu já orientei vocês, estão mais moderadas, mas uma irmãzinha: aleluia! Aí quando eu tomei a minha aula, ele estava ainda no auditório, eu disse: você arrumou um problema para todos os maridos que estão aqui, e para mim não foi tanto porque minha mulher não dá. Aí falei das situações. Esse mesado é grande, viu? Para estar animado assim, senão está tapeando. Tomara que eu esteja brigando com a pessoa certa, senão depois eu estou perdido. Não há dúvida. Não dá bom para assunto, para vocês ficarem muito eufóricos. Para encerrar o assunto, no final das contas eu disse: não é bom dizer isso de público. Para só encerrar o assunto e a aula, que eu vou fechar aqui, eu disse depois na minha aula, eu já tinha ido embora, mas eu pedi para até o pastor dizer assim, em tom assim, quebra-gelo, né? Isso não é bom falar essas coisas, que dá R$2.000 de pensão para a mulher, porque primeiro, a gente vai ter que repensar quem dá. A mulher não querer aumento. Nem todo mundo pode dar. Tem condição de dar pensão de 2.000. E tem outros que podem e não dá. Ele disse: o pior de tudo é aquela bem oprimida, que pode orar silenciosamente assim: Jesus, prepara meu marido, leva ele e me dá um desse. Acontece. Vou terminar. Eu pastoreava a igreja. O pessoal, eu estou sempre orientando meus companheiros: não me diga que eu sou assim um pastor itinerante, eu sou semi-itinerante, porque eu tenho responsabilidades locais. Estou há um ano sem, porque estou recém-tornado vindo da Itália. Então o pastor me deixou assim com essa bênção de um tempo sem responsabilidade local. Mas eu estava dirigindo um culto onde uma irmã cujo esposo não era crente, mas era, vou usar uma palavra muito clara, ruim. Camarada era ruim. Era tão ruim que no dia que ele morreu, era umas 15 para as 9 do culto, essa irmã entrou pelas portas da frente da igreja
chorando, sorrindo e dando glória a Deus. E ninguém entendeu nada. Até que eu acho que alguém, por que foi? E ela ia. Na nossa chamada para a obra, a forma como isso pode afetar e afeta as nossas relações com a esposa e com os filhos pode se tornar uma bênção na vida da gente ou um problema. Quem entendeu, diga entendi. Então amanhã, se Deus nos permitir, a gente continua, vamos tentar entrar na arca, mas para entrar na arca tem que mobilizar a família, ver quem está disposto a trabalhar junto e continuamos, lembrando aos irmãos dos nossos materiais, vamos estar aqui até domingo e hoje eu estou animado, acho que amanhã eu vou estar mais animado ainda, porque eu cheguei de viagem, acordei hoje às 3 da manhã para estar aqui agora. Avião, aeroporto, conexão, estrada. O pastor Nivaldo corre, anda devagarinho, que é uma benção. Mas tudo sob controle, chegamos vivos. Quando ele, eu acho que ele não entendeu. Quando ele apertava o pé, eu disse: eu tenho uma história para contar. Um livramento de morte que ele me deu na estrada. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.